Chegamos ao meio do ano, então está na hora de fazer aquela retrospectiva do primeiro semestre com a tag dos 50%. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Livros e E-Books. Eu sou o Carlos e esse vídeo já é tradicional, não só aqui no canal, como praticamente todos os canais literários fazem essa retrospectiva no início do segundo semestre, através dessa tag dos 50%, que são 15 perguntas que retratam ali um pouquinho do que foi lido no primeiro semestre. E eu acho bem interessante, além de ser divertido, é interessante principalmente para quem estiver chegando no canal recentemente, que ainda não está familiarizado com o tipo de leitura. Então dá para ter uma ideia, né, do que é lido, do que é mostrado, do conteúdo que é trazido pelo canal. Então vale muito a pena. Eu vou responder as perguntas agora e lembrando que todos os links para os vídeos que já tiverem, para os livros que já tiverem vídeo aqui no canal, vão ficar aí em cima nos cards. Não devem caber todos, mas todos estão lá na caixa de descrição. Então quem quiser mais detalhes sobre algum dos livros, então dê uma procurada lá que o vídeo está bem completo. Vamos agora às perguntas. Primeira, melhor livro que você leu no primeiro semestre? Não poderia ser outro senão O Paraíso Perdido. Esse grande, tanto no tamanho quanto na importância, mas também na beleza. Ele é um grande clássico da literatura inglesa, da poesia. É um poema épico que fala sobre a queda dos anjos, né, que se transformaram depois em demônios, sobre a criação do paraíso, Adão e Eva e o pecado original. Então é um livro, apesar de ter essa história bem conhecida, ele é narrado em forma de poema e não fica nada a dever, a meu ver, a Divina Comédia, por exemplo, que é o livro com o qual ele é mais comparado. E é uma obra assim, que tem uma certa fama de ser difícil de ler. Realmente não é uma leitura muito fácil, mas também foi bem mais fácil do que eu imaginava que seria. Eu vou fazer um vídeo ainda sobre ele, lá eu coloco direitinho, né, as minhas opiniões, quais foram as minhas impressões, as dificuldades que eu tive com essa leitura. Mas com certeza até agora foi o melhor livro que eu li ainda esse ano. A segunda pergunta é a melhor continuação que você leu no primeiro semestre. E a única continuação que eu li nesse primeiro semestre foi Messias de Duna, que é o segundo volume da grande saga da ficção científica, e que é um livro que, ao contrário do primeiro, muita gente não gosta dessa continuação, acha ele muito parado, muito blá 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 e pouca ação. E eu acho que, na contramão da grande maioria dos leitores, eu gostei mais do segundo livro do que do primeiro, justamente por causa das discussões que ele traz. Eu achei que, por ele não precisar se preocupar em descrever tanto o ambiente, os personagens, você já está mais familiarizado com a história, eu acho que ela pôde fluir melhor. No vídeo lá que eu fiz sobre os dois livros, tá tudo especificadinho lá porque que eu gostei mais dessa segunda parte do que da primeira. 3. Algum lançamento do primeiro semestre que você ainda não leu, mas quer muito? É O Dinheiro, de um dos meus autores prediletos, que é o Émile Zola, que é um livro que faz parte da saga dos Rougon-Macquart, da qual também fazem parte o Germinal, o Naná, A Besta Humana, livros mais famosos do autor. Esse é menos conhecido, não tem, há muito tempo que não tem edição brasileira sobre ele, e aliás, toda a obra do Zola é muito difícil, tirando esses mais conhecidos, o restante da obra dele é bem difícil de encontrar em português. Então esse lançamento veio bem a calhar, eu estou bem interessado. Infelizmente eu ainda não vi ninguém falar sobre ele, então acredito que não esteja tendo aí uma repercussão muito grande, mas é um livro que eu ainda pretendo adquirir e fazer a leitura em breve. 4.
o livro mais aguardado do segundo semestre. E aqui eu vou trazer um que, na verdade, eu acho que já foi lançado agora no finalzinho de junho, que é o box A Morte de Arthur, de Sir Thomas Malory, lançado pela Nova Fronteira, que é uma obra, também um grande clássico da literatura inglesa, e que foi a obra que estabeleceu toda aquela mitologia que a gente conhece sobre as lendas do Rei Arthur, que vieram em obras posteriores, em filmes. Tudo isso, quem deu o pontapé inicial foi através desse livro. E pela importância dele, eu gosto muito também desse tema do Rei Arthur, e tenho há muito tempo vontade de ler esse livro, mas também não tinha uma edição em português e era muito difícil de conseguir. Então essa edição da Nova Fronteira veio bem a calhar, aparentemente está bem bonita, então pretendo ainda fazer também a compra e trazer em breve aqui para vocês, né, depois que eu fizer a leitura. 5. O livro que mais te decepcionou esse ano. Eu já falei em vídeos anteriores que raramente eu me decepciono com um livro porque eu escolho bastante as minhas leituras. Mas tem livros, logicamente, que te falam mais, né, te agradam mais do que outros. E um dos que aconteceu isso é justamente o Duna, do Frank Herbert, que é um querido de todo mundo, principalmente dos fãs da ficção científica. Como eu não sou um leitor muito grande de ficção científica, eu tinha um pouco de receio de ler esse livro, de não gostar tanto assim. Realmente foi o que aconteceu. É um livro excelente dentro do seu gênero, eu reconheço a importância dele, a genialidade do Frank Herbert ao criar um mundo totalmente do zero, que é comparado, inclusive, a criação dele é comparada, inclusive, ao que o Tolkien fez no Senhor dos Anéis, mas eu não senti tanto, ele não falou comigo com tanta ênfase com que fala a outros leitores, né? Então eu colocaria aqui, não como decepção, mas como livro, um dos livros que eu menos gostei, que menos me trouxe prazer na leitura, o Duna. 6. O livro que mais te surpreendeu esse ano. E aqui é um livro que ainda está com a leitura em andamento. Eu achei que seria bem mais rápido, que é o Romance da Pedra do Reino e o Príncipe do Vai e Volta, do Ariano Suassuna. Acredito que quase todo mundo, inclusive eu, tem aquela ideia do Ariano Suassuna do Alto da Compadecida, que é uma obra curta, é uma peça teatral muito rápida de se ler e muito engraçada. E aqui nesse romance você se depara com uma obra muito mais complexa, muito mais rica, cheia de não só de regionalismos, mas de fatos históricos mesclados com muita fantasia. Então é um livro que precisa de bastante atenção para fazer a leitura. Eu comecei lendo rapidamente, mas logo no início eu percebi que ele é um livro que demanda mais atenção. Então a leitura ainda está em andamento, é até difícil falar sobre ele, mas assim que eu terminar a leitura eu vou trazer o vídeo aqui, podem esperar. 7. Novo autor favorito, que lançou seu primeiro livro nesse semestre ou que você conheceu recentemente. Bom, lançar livro no primeiro semestre não, porque ele já faleceu há muito tempo, mas que eu conheci esse ano foi o Stefan Zweig, através dessa obra, 3 novelas femininas, que me surpreendeu demais, porque eu tinha a ideia do Stefan Zweig mais como um sociólogo, um filósofo, pesquisador, algo nesse estilo. Eu não tinha ideia de que os textos literários dele fossem tão gostosos e tão interessantes de ler. Eu li essas 3 novelinhas só para ter uma noção da escrita do autor, mas já estou com várias outras coisas separadas dele aqui para ler. Muito interessante, gostei muito, uma escrita fenomenal. A sua quedinha por personagem fictício mais recente. Bom,
como eu já disse nos anos anteriores, né, eu acho que eu estou meio velho já para ter quedinha por personagem fictício. Mas eu vou citar aqui a Lady Ragnar do Crepúsculo e Aurora, do Ken Follett, que é uma jovem da Idade Média, no início da Idade Média, e que ela tem, dentro das pouquíssimas possibilidades que uma mulher tinha naquela época, ela consegue aquele típico fazer limonada do limão que a vida te dá. Então ela sofre uma série de reveses na vida, mas ela consegue, dentro do pouco que ela tem, da pouca influência que ela tem, ela consegue se manter sã, se manter fiel aos seus princípios e ainda ajudar, na medida do possível, as pessoas ao seu redor, né? Principalmente as que ela considera injustiçadas. Então, é uma personagem interessantíssima. Eu sei que, tendo em vista, né, que a obra é uma obra recente, e hoje em dia a tendência é você colocar personagens antigas, mas com características mais modernas, né? Mulheres mais empoderadas, esse tipo de coisa. Então eu acredito que tenha sido muito difícil a existência de uma personagem assim, real, na época em que ela foi retratada. Mas, de qualquer forma, é uma personagem muito bem construída, muito interessante, e fica a dica também desse livro fenomenal, que faz parte daquela saga dos Pilares da Terra. 9. Seu personagem favorito mais recente. Bom, aqui eu fiquei em dúvida entre dois personagens que, curiosamente, têm o mesmo nome, que foram o Julien Sorel, do Vermelho e o Negro, e a Juliana, do Primo Basílio. Mas eu acabo ficando com a Juliana, porque o Julien, ele é aquele personagem que ele tem características que, ao mesmo tempo, você ama e você odeia, dependendo do momento. A Juliana não. A Juliana já é aquela vilã típica, muito bem construída, e que você acaba se envolvendo, querendo saber o que vai acontecer com ela de uma forma mais forte do que aconteceu com o Julien. Então, para esse quesito, eu vou ficar com a Juliana, do Primo Basílio. 10. Um livro que te fez chorar no primeiro semestre. Bom, chorar exatamente não, mas esse livro ele deixa uma sensação de tristeza extremamente forte, porque é um livro muito pesado, com cenas terríveis, embora sejam fantasiosas, mas ele te deixa com aquela tristeza vazia, que você não consegue achar o que você possa fazer para amenizar o sofrimento dessas pessoas. Tá? Eu falo aqui de Uma Casa na Escuridão, do José Luiz Peixoto, que é um livro muito estranho, né, muito pesado, difícil de ler, assim, pelas cenas que ele traz. Não que a escrita seja difícil, mas é uma história bastante complexa, com muitas nuances ali psicológicas. Então é um livro que não é para qualquer um, não é uma leitura indicada para conhecer o autor. Então eu falo mais também dele lá no vídeo, deem uma olhada lá que é interessante. 11. Um livro que te deixou feliz nesse primeiro semestre. Aqui eu vou indicar um livro que, apesar da temática dele ser bem triste, ele me deixou feliz pelo livro, que é O Torto Arado, do Itamar Vieira Júnior, que me deixou feliz por ver, no meio de tanta banalidade, tanta insignificância que é produzida hoje em dia, um escritor jovem sobressair de tal forma que entrou diretamente nas listas dos mais vendidos, e não só isso, mas a obra também está sendo considerada pelos estudiosos como uma grande obra, né? Já um clássico instantâneo. Como eu falei lá no meu vídeo sobre ele, eu
não chego a tanto, até porque quem estipula o que vai ser clássico é o tempo, mas é um livro que vale muito a pena conhecer e me deixou feliz, né, de ver que nós temos escritores jovens tão talentosos, capazes ainda de lançar obras que mexem realmente com a nossa sensibilidade de brasileiros e que tem aí toda uma carreira pela frente. Esperemos que continue produzindo boas obras, né? Não só ele, como vários outros escritores, né, que tem aí recentes, né, do Brasil afora. 12. Melhor adaptação cinematográfica de um livro que eu assisti no primeiro semestre. O livro eu já li há muito tempo, mas a adaptação eu só assisti agora, que foi a versão da BBC, em 3 capítulos, para E Não Sobrou Nenhum, da Agatha Christie, que foi, assim, fenomenal, muito bem produzida, uma adaptação bem fiel, um elenco soberbo, né, com ótimas atuações. Então ele consegue, mesmo eu já tendo lido o livro, sabendo do desfecho da história, ele consegue passar a emoção e o suspense da história. Então é uma obra assim, muito boa e recomendo também, quem tiver oportunidade de conhecer tanto o livro quanto o filme, né? Sua resenha favorita desse primeiro semestre. Aqui eu vou roubar um pouquinho, vou colocar como resenha, como vídeo único, Os Emigrantes, que é uma saga em 4 volumes, que é uma das grandes obras da literatura sueca, que conta a história de uma família de imigrantes, né, no século XIX, que vão da Suécia para o interior dos Estados Unidos e todas as dificuldades lá que eles enfrentam, que foi um vídeo que me deu bastante trabalho, eu custei bastante a conseguir a fazer o vídeo, mas eu gostei bastante de fazer. Infelizmente é uma obra praticamente desconhecida, até porque ela não tem versão em português, mas gostei muito de fazer o vídeo e deixo o convite para quem não assistiu para dar uma olhada, que espero que goste também tanto quanto eu. E se tiver oportunidade, logicamente que leiam essa obra. Mas eu vou citar aqui também os vídeos, aí já são vários, que eu estou fazendo sobre os contos de fadas, que infelizmente não estão tendo a repercussão que eu esperava, não estão agradando tanto quanto eu estou gostando de fazê-los. Eu estou lendo com a minha esposa os contos de fadas no decorrer esse ano e periodicamente, né, uma vez por mês, venho fazer os vídeos aqui. Estou gostando muito de revisitar esses contos, de relembrar essas histórias, algumas que eu conheci na infância, outras não, mas que está sendo bem gostoso pesquisar a respeito, saber sobre suas origens, sobre suas adaptações, e estou gostando bastante de conhecer, né, de reconhecer, de revisitar esses contos. 14. O livro mais bonito que você comprou ou ganhou no primeiro semestre. Bom, eu ganhei aqui a trilogia, vou pegar aqui um para exemplificar, do Ken Follett, a trilogia do século. Nós estamos fazendo a leitura conjunta e vai se estender agora para o segundo semestre todo. Ganhei da minha esposa. E apesar de serem livros que não tem nada de especial, né, na produção de beleza em si, foram os mais recentes que eu ganhei aqui, que são os mais bonitos e mais interessantes no momento. E a última pergunta, o livro que você precisa ou quer muito ler até o final do ano. Sem dúvida é Os Irmãos Karamazov, do Dostoiévski, que é uma obra desse grande clássico, que eu já quero ler há bastante tempo, mas ainda não tinha tomado coragem, e me propus a ler esse ano, está separadinho, e pretendo fazer a leitura dele em novembro, dezembro, né? Mais para o final do ano mesmo. Então é um livro que eu quero muito conhecer, sei que não é uma obra muito fácil de se ler, precisa de uma atenção maior,
mas também é uma obra riquíssima e que é importante, né, como bagagem literária de qualquer leitor que se preze. Então, essas foram algumas das leituras que eu fiz no primeiro semestre. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, por favor, deixem sua curtida. Se ainda não for inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações dos vídeos novos. Os links para a compra de todos esses livros estão na caixa de descrição. E fazendo a compra através desse link, eu repasso a minha comissão da Amazon para instituições de assistência social. Então, eu agradeço desde já quem puder ajudar e comprar através desse link, né? E não tem acréscimo nenhum no preço, mas estará ajudando também nesse projeto. E a gente fica por aqui, se vê no próximo vídeo. Um grande abraço a todos.